Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Gabriel Mariano e esse é o canal Gabi Cyrus. Bom, gente, o tema de hoje eu vou falar sobre as siglas LGBT, GLS, LGBTQIA+, e afins. É um tema muito delicado, né, porque não tem uma sigla definida ainda como a sigla correta. Mas eu vou contar aí um pouquinho a origem das siglas e o que elas significam. Bom, gente, no começo de tudo, nos anos 90, foi aonde começou aí a usar o termo GLS, que eram gays, lésbicas e simpatizantes. E ficou aí por quase, sei lá, 20 anos, depois que veio as mudanças com os outros nomes. E lembrando também que eu vou falar sobre orientação sexual e condição. A diferença entre as duas palavras, porque diferencia bastante no seu significado, no seu contexto, até porque essas duas palavras são um pouco parecidas e às vezes as pessoas têm sim, dúvidas em qual termo usar, só que elas mudam demais o contexto da sua colocação. Então, o termo mais correto a ser usado é a orientação sexual, até porque a orientação é feita apenas pelo desejo, não é que alguém orientou alguém a alguma coisa. Não, é diferente. Isso já é a condição. A condição é quando alguém ou alguma coisa condicionou alguém a alguma coisa. Por isso que o termo correto não é condição, até porque não é uma escolha. Então, o certo é orientação. E depois da sigla GLS veio a sigla, aí por meados dos anos 2000, a LGBT, que seria lésbicas, gays, bissexuais e travestis. Antigamente, o termo T era apenas usado para travestis. Agora a gente vem aí com LGBTQIA+, que é o termo que a gente usa hoje em dia. Esse vídeo vai ser super curtinho, vai ser só para explicar mesmo essas diferenças de nomenclaturas, de siglas usadas no meio LGBT. QIA+, LGBT e GLS. O LGBTQIA+, eu vou falar sobre as siglas, que é lésbicas, gays, bissexuais. Aí o T já começa a aumentar um pouquinho, que envolve transgêneros, travestis, transexuais. No meio dessa, entre LGBT e LGBTQIA+, foi usado, tipo assim, por menos de 6 meses, assim, um termo usado LGBTTT, porque eram 3 T's, de transgêneros, travesti e transexuais. Também tem a letra Q, né, depois do T vem o Q, de queer, que é uma pessoa não binária. Ela como é que eu posso dizer? Ela não se identifica nem com o gênero feminino, nem com o gênero masculino. Então, para explicar aí sobre o queer, né, eu vou falar sobre o binário e o não binário. O binário são pessoas que se identificam com o gênero, por exemplo, que nasceu, as mulheres que usam saia, salto alto, enfim. E os homens que usam camiseta, enfim, não tem como definir muito exatamente, porque eu sou meio contra esses padrões de gêneros, principalmente em relação à roupa, né? Então, os binários são as pessoas que se identificam com o corpo que tem. Os não binários, eles não se identificam nem com o corpo masculino, nem com o feminino, independente da sua sexualidade. E também vamos lá para o intersexual, que é a sigla QI, né? Depois do Q vem o I, então são os intersexuais. Eu vou tentar explicar para vocês também. Gente, tudo isso para mim é assim, eu sei, mas é muito difícil de explicar. É muito complicado explicar coisas muito delicadas. Ele pode ter o físico feminino, porém a anatomia de um homem, o que a gente chamaria aí, entre aspas, os hermafroditas, né? Que, na verdade, os hermafroditas, eles têm os dois sexos, né? Tanto os órgãos masculinos como os órgãos femininos. Porém, os intersexuais, eles podem ter o físico de um gênero e a anatomia de um outro gênero. Por exemplo, por dentro os órgãos masculinos, porém por fora um corpo feminino. Então, esses são os intersexuais.
E o mais, né, porque engloba muitos gêneros que a gente vai descobrindo aí de acordo com o tempo, porque é uma coisa muito recente a gente descobrir sobre essas, a letra Q, a I, a A, e enfim. O A vem depois do I vem o A, né? O A são os assexuados, né, gente? Que pode só o assexuado já tem muitas vertentes, muitas aspas abertas, porque existem vários tipos de pessoas assexuadas, né? As pessoas assexuadas que não sentem atração por relação sexual, apenas por físico, e enfim, tem vários os tipos de pessoas assexuais. Então, os assexuais, eles são pessoas que assim elas podem ter gêneros diferenciados, como elas podem ser tanto bissexuais como heterossexuais ou homossexuais. Isso não engloba pessoas apenas que sentem atrações pelo mesmo sexo. Então, elas podem sentir atração por pessoas tanto do sexo masculino como do feminino, ou só por feminino ou só por masculino. Porém, elas não têm nenhuma atração sexual pelas pessoas. Então, elas se apaixonam ou amam as pessoas através apenas de quem elas realmente são, não através do sexo das pessoas. O mais aí que vem depois da sigla A, ela engloba todas as outras orientações sexuais, identidades de gênero e expressão. Porque tem outras? Porque tem o gender fluid também, que no Brasil não é muito conhecido, o gender fluid, mas o gender fluid, a pessoa, ela se... como é que eu posso falar? O gender fluid, a pessoa, ela vai, digamos que assim, fluindo entre o masculino e o feminino ali, de acordo com os sentimentos dela. Então, é um pouco muito mais, aliás, é bem mais complicado de explicar sobre o gender fluid, por isso que eu não achei nada explicando sobre esse gênero. Uma pessoa que se declarou ser gender fluid foi um cantor. Eu vou colocar a foto dele aqui, o nome embaixo, porque, gente, me desculpa, mas eu esqueci o nome dele. Ele se declarou ser gender fluid, né, que tem um gênero fluido. Então, é muito complicado falar sobre orientação sexual e gêneros sexuais por conta disso mesmo, porque tem muitas vertentes aí que ainda não é descoberta aqui no Brasil, então não é muito falado. E também no mais tem aí os pansexuais, né, que tem surgido entre aspas, né, porque sempre existiu, porém a gente vai conhecendo um pouco mais sobre os pansexuais, porque tem mais pessoas aí se assumindo ser pansexual, que as pessoas pansexuais, elas sentem atração pelo intelecto das pessoas, independente do seu gênero enfim, do seu gênero, tanto de nascença quanto orientação, enfim, independente do seu gênero, a pessoa se sente atraída. Os pansexuais, eles sentem atração pelas outras pessoas. É um pouco complicado de falar, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Eu já cheguei a fazer um vídeo, vou colocar aqui nos cards, um vídeo explicando sobre personagens LGBTQIA+, da Disney. E eu coloquei como pansexual o príncipe da Mulan. Por quê? Porque a Mulan, como na história, ela se passa por um homem. E durante a guerra mesmo, o colega dela de batalha, ele se apaixona por ela antes dela se revelar ser uma mulher. Então, e ele continuou sendo apaixonado por ela, independente do gênero dela. Então, por isso que ele é um pansexual, na minha visão. E então, por isso que eu dei um exemplo aí para vocês tentarem entender um pouquinho mais sobre como são os pansexuais. Então, eles não sentem atração das pessoas apenas pelo seu sexo, mas pelo intelecto, pela sua forma de ser, pela sua forma de pensar. Então, existem muitas orientações, muitos gêneros muito parecidos um com o outro, muda apenas uma vírgula ou outra, então é muito complicado da gente explicar sobre LGBTQIA+. E espero que vocês tenham entendido
um pouco mais sobre essa comunidade que eu faço parte, inclusive, gente, pelo amor de Deus, pela milionésima vez, tô falando pela milionésima vez, porque ainda existe gente que ainda fala que é uma opção sexual. A gente nunca optou por ser homossexual. É uma coisa muito delicada, até porque a gente nunca gostaria de ter feito parte de uma comunidade na qual sofre muito preconceito. Desde do jardim de infância a gente sofre muito preconceito, a gente é excluído, a gente, por exemplo, em atividades de educação física na escola, a gente sempre nós somos os últimos a ser escolhidos, a não ser que a gente já tem uma atividade atlética fora da escola. Porque se você for um atleta fora da escola, aí tudo bem, aí você é o primeiro escolhido. Se não, você vai ser sempre o último a ser escolhido. Então é uma coisa muito complicada. Então é muito complicado falar sobre uma forma geral aí por uma comunidade inteira que é muito, muito grande. Falar que eu represento, porque quando a gente fala sobre um assunto, a gente está representando um certo tema. E eu represento uma simples sigla dessa enorme e vasta siglas que existe aí entre essa comunidade. Mas então eu não posso me responsabilizar de representar uma comunidade LGBTQIA+, toda. Então é muito complicado mesmo de tentar dar voz a uma grande comunidade apenas fazendo parte de uma sigla. E é muito mais difícil ainda explicar quando você não faz parte de uma das siglas. Por mais que a gente consiga entender, é muito difícil explicar. Mas espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais aí. Qualquer coisa vocês comentem aí o que vocês deixaram de entender, o que vocês ficaram com dúvidas. Posso fazer um outro vídeo, enfim. Me sigam nas redes sociais que eu vou postar também bastante coisa lá, né? Que é o @GabCyrus. Vou deixar eu sempre deixo no link, o link da minha rede social aqui na descrição. E, gente, espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre essa comunidade que é muito grande e eu tentei explicar aí um pouquinho sobre essa diferença de orientação, condição, opção, que nunca foi uma opção. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado e tenham entendido, que tenha ficado claro um pouquinho sobre as diferenças de gêneros e orientações. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, já se inscrevam no canal e ative o sininho, que me ajuda bastante com o crescimento do canal, ainda mais quando vocês dão um like no vídeo, porque aí o YouTube entende que o conteúdo é muito legal. Então, gente, se vocês fazem parte da comunidade LGBTQIA+, de alguma sigla na qual eu não expliquei direito, me avisem aí nos comentários, até porque eu posso excluir o vídeo e fazer um outro explicando melhor, até porque é uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, eu nunca conversei sobre isso, sobre as diferenças de gêneros e orientações sexuais, porque é uma coisa que a gente não aprende na escola e com ninguém, porque ninguém conversa sobre isso com a gente. Mas então a gente tem que descobrir aí na raça, tá bom? Então, gente, eu me despeço aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!